E aí, vamos terminar a lição? Hoje, sexta-feira, dia 12 de dezembro, é dia nosso off, nossa conclusão, né? De finalizarmos o assunto, né, da semana. Estamos sobre os discípulos de Emaús, né, que ficaram, né, meio cegos para a compreensão de quem estava acompanhando eles. Então, a mensagem de hoje começa o seguinte: a primeira impressão sempre causa grande impacto, mas se tirarmos conclusões a respeito do nosso próximo e de Cristo, baseadas na primeira impressão, corremos o grande risco de nos enganarmos. Porque a primeira impressão que temos de alguém, de alguma coisa, gera impacto. Por quê? Porque é a primeira coisa que sabemos daquela algo, né? Aquele algo, tanto pessoa ou coisa. E isso não é o contrário com Jesus, gera um grande impacto. Mas se você se basear naquilo, você será enganado. Você vai ter um grande risco de ser enganado. Por quê? Porque os ensinamentos de Jesus são complexos. Não é que você vai entender só uma vez e vai entender tudo. Não. Você vai estudar só uma vez e vai entender tudo. Precisa de grande estudo para entender o assunto. E a história de semana nos ensina o seguinte sobre os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús pensavam que conheciam totalmente a Jesus. Eram seus discípulos e enviados por ele mesmo, mas não conheciam. Por quê? Porque quando eles chegaram lá, a caminho de Emaús, o encontro com eles, com o Messias, com o Mestre, não foi o esperado para nós hoje. Porque como pode, se você conhece a pessoa, você está andando com a pessoa, você está conversando com a pessoa e não está conhecendo a pessoa, se você já teve muitos anos de experiência com aquela pessoa. Parece escuro, sombrio, né? Parece estranho, parece confuso. Mas a tristeza e o sofrimento faz isso. Parece que quando você está triste, sofrendo, parece que existe uma neblina em cima de você que não compreende o que está na sua frente. É por isso que o cristão tem que ser o quê? Alegre, alegre e feliz, porque a tristeza e o sofrimento te afasta do que é real. Parece que o que você vê não é real se você está triste e sofrendo. Assim como o discípulo de Emaús. Jesus parecia que não era Jesus, e por isso que não conheceram. Pensaram que era um peregrino qualquer, e não conheceram Jesus. E eles não conheceram Cristo completamente, né? Mas a discussão que tiveram ao longo do caminho fez com que nós compreendamos que conversar e continuar estudando a respeito do Salvador é no momento certo e Cristo se revela a nós e a eles. Jesus não se revelou a eles dizendo: chegou aqui, eu sou Jesus e eu ressuscitei, não fique triste. Jesus não fez isso. Jesus se perguntou para eles: por que vocês estão tristes? E aí eles responderam: porque o nosso mestre morreu. Você não sabe disso. Você veio de Jerusalém e não sabe que Jesus morreu, você é o único. Será que você não tem noção que nosso mestre morreu? Ficaram desesperados. E Jesus, para tirar a sua desesperação do coração deles, trouxe a mensagem, o seguinte: vocês não percebem que Jesus tinha que morrer, Jesus tinha que ressuscitar, não vê os escritos proféticos de Moisés, de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, de Zacarias e etc. Vocês não viram, vocês não leram, vocês não ouviram isso? Será que vocês estão cegos do que realmente ia acontecer? Então essa era a mensagem, né? Mas aí no tempo certo Jesus se mostrou para eles. E Jesus fez aquilo de propósito, repartiu o pão para eles perceberem que aquele homem peregrino era Jesus. E no mesmo momento eles reconheceram e foram correndo contar a mensagem para os discípulos, dizendo que é verdade que o Senhor ressuscitou. As mulheres estão corretas. Jesus ressuscitou. Isso não é mentira, isso é verdade, porque vimos com os nossos próprios olhos. E além de ver, ouvimos, interagimos e conversamos. Amém? Então, que mensagem, né? Que mensagem abençoada. Finalizamos com essa mensagem de que, assim como discípulos, nós ficamos cegos se estamos tristes sofrendo, mas se ficamos alegres e com os olhos bem abertos, vamos compreender quem é Jesus. E para finalizarmos, vamos ler os comentários a seguir. O comentário é de Watchman Lee. Nossa velha história termina com a cruz. Nossa nova história começa com a ressurreição. Eu diria que é 3 dias, né?
3 dias Jesus fez o quê? Morreu, descansou, ressuscitou. Essa foi a mensagem. A velha história de Jesus terminou com a cruz. Jesus morreu, isso é fato. Jesus não morreu, Jesus morreu de verdade. Jesus morreu na cruz, com o sofrimento, com a tristeza do pecado. Mas ele ressurgiu, começou uma nova história a partir da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição é um recomeço. Assim como o batismo. O batismo é trazido com a morte. Você morreu e você ressuscitou para a nova vida. Não é que você morreu fisicamente, mas sim você morreu materialmente e espiritualmente. E você ressuscitou espiritualmente com nova mensagem. A cruz é um fim, mas a ressurreição é um começo. John Stott fala: talvez a transformação dos discípulos de Jesus seja a maior de todas as evidências a respeito da ressurreição. Essa transformação dos discípulos, né? Os discípulos estavam todos tristes, né? Desanimados, aflitos, mas quando eles souberam que Jesus tinha ressuscitado, eles mudaram. Muitos discípulos tinham se desviado, né? João e Pedro, um foi pelo caminho, outro foi pelo outro, né? Se desviaram. Aí desistiram, mas quando Jesus apareceu para eles, eles trouxeram a mente. Realmente nós estamos no lado correto. Não é para nós desistirmos. É porque nós somos falhos, somos pecadores. Mas não é para nós desistir. E aí continuaram. Jesus foi para os céus, o meu Pai, mas os discípulos ficaram aqui, ó, pregando para mais pessoas, fundando igrejas, pregando para mais pessoas e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo mais pessoas. E por causa deles hoje, que nós estamos aqui hoje pregando. Porque naquele tempo não tinha essa mensagem que tem hoje. E eles foram enviados para a pregação do Evangelho para mais pessoas, assim como nós hoje. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Esperamos você amanhã no nosso próximo vídeo. Senhor, estamos aqui mais um dia para essa mensagem. Muito obrigado por termos aprendido sobre os discípulos de Emaús, sobre a sua transformação que ocorreu durante uma noite. E eles não reconheceram, mas depois reconheceram, depois que ouviram e presenciaram esse momento. Agradecendo em nome de Jesus. Amém.